Quinta-feira, muito boa tarde para você. O debate CMM está no ar. Estamos aqui no canal 6.3 TV Câmara Manaus e na Rádio Câmara 105.5. Eu te convido a nos acompanhar também nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Este é o seu programa de entrevista e não saia daí porque está só começando. O nosso convidado de hoje é o vereador Marco Castilhos, do União Brasil. Nascido em Manaus, é formado em Ciências Contábeis e tem uma trajetória no serviço público. Vereador mais votado pelo União Brasil e atualmente presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Casa Legislativa. Ele está aqui para conversar sobre seu trabalho na Câmara Municipal, as suas propostas para o futuro da cidade e como está buscando desenvolver seu papel como parlamentar. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço esse convite, fico muito feliz de estar aqui, de a gente ter esse debate, esse diálogo muito bom aqui para contar um pouco de quem eu sou, da minha trajetória, dos meus projetos sociais, da minha atuação agora na Câmara Municipal de Manaus, para que a gente possa aí levar conhecimento para os nossos telespectadores. O senhor é um parlamentar muito jovem, né? Este é o seu primeiro mandato. O que lhe trouxe para a política? A política ela entrou na minha vida de uma forma inesperada. Hoje eu tenho 32 anos de idade e eu comecei na vida pública basicamente aos meus 19, 20 anos, quando eu ingressei na Prefeitura Municipal de Manaus, na Censa, quando eu passei no meu primeiro concurso. E desde lá fui evoluindo, logrei êxito em outros concursos e entrei na vida pública política mesmo quando eu assumi o cargo de secretário na Prefeitura de Quari. E lá eu tive uma experiência de mais de 6 anos labutando no município do interior do nosso estado e de forma paralela, também como sou da cidade de Manaus, nasci, sou criado aqui, também tenho projetos sociais que eu já exercia, né, na Zona Leste e na Zona Norte de Manaus. E com isso, no ano passado, eu decidi sair candidato para ter a oportunidade de representar a minha cidade, vendo uma forma de como eu posso contribuir com a formação que eu tenho. Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho um MBA em Auditoria Fiscal Tributária, então eu tenho um vasto conhecimento, até pelos cargos que já ocupei, também no Executivo, de a gente contribuir na parte do Legislativo aqui na cidade de Manaus, que Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, com diversos problemas, e nós sabemos que muito desses a Câmara Municipal de Manaus tem que participar e tem que contribuir com a cidade. Então esse foi o combustível, vamos dizer assim, de eu chegar na vida política. Como o senhor falou, né? O senhor já ocupou diversos cargos importantes aqui na nossa administração pública. Como que essas experiências estão contribuindo para a sua atuação como vereador? Jenny, é muito importante isso, a experiência, né? E tudo começa, e como eu disse, né? A minha vida veio de baixo, né? Eu não comecei de cima. Então, eu tive uma experiência longa no Executivo, dentro de todos esses cargos que eu ocupei, consegui elaborar programas que realmente e essa é a maior satisfação do homem público, é quando você vê as suas realizações que você planeja junto com a sua equipe, surtir efeito na vida das pessoas. Então, lá em Quari, a gente conseguiu fazer um trabalho muito dedicado à parte social. A gente elaborou programas que realmente atingiram e mudaram a vida das pessoas e mudam até hoje. Então, toda essa bagagem que eu vi desses cargos e desse trabalho no Executivo me faz hoje ser um parlamentar na cidade de Manaus com muita bagagem de saber como o Executivo deve fazer para se chegar em políticas públicas na nossa cidade. Então, assim, eu hoje, aqui nesse meu primeiro mandato na Câmara Municipal de Manaus, eu me sinto muito preparado e que a gente tem enfrentado aqui diversos projetos de lei, diversos embates aqui do parlamento, de parlamentar e contribuir com os colegas, né, que é importante isso também, a gente ter essa ciência que nem sempre a nossa vontade vai prevalecer aqui, mas isso é a democracia. O parlamento é a casa do povo, no qual escolhe seus representantes e que aqui somos 41,
E aqui deve-se haver o diálogo, o debate entre os vereadores para que a gente consiga sempre buscar o consenso, né? E sempre com muito respeito, com muito diálogo. Eu estou muito feliz de estar participando dessa 19ª legislatura, porque eu vejo colegas extremamente qualificados, pessoas que têm a sua história, que a gente, independente do partido ideológico, mas é que a gente, desde a ala esquerdista até a ala mais à direita, a gente consegue ter ali uma boa convivência e que a gente, inclusive, tem votado com as nossas convicções e chegado à vontade que a gente quer mesmo, que eu tenho certeza de ampla maioria, é de o bem da nossa cidade. Então, quando você se coloca candidato a um cargo de vereador, é o momento de você apresentar suas propostas, conversar com a população. E o que eu mais me apresentei e que eu fico muito feliz de estar agora nessa postura e nessa oportunidade de estar cumprindo com as minhas promessas de campanha que eu debati junto com a população. Exatamente isso. E a sua votação, né? O senhor foi eleito com uma votação bem expressiva, né? E nesse início de mandato, é o que o senhor falou, tem todo esse relacionamento com os seus pares, tem com outros vereadores que também estão chegando junto com o senhor. E como é que é essa demanda na sua equipe, com a população e aqui dentro? Como é que o senhor administra tudo isso? A minha votação foi uma votação muito expressiva, né? Fui o 4º mais votado desse pleito, o vereador mais votado no União Brasil, que é o 2º maior partido aqui na Câmara Municipal de Manaus, que nós temos seis filiados do União Brasil que foram eleitos, e é uma responsabilidade muito grande, ainda mais que foi a minha primeira campanha. Então foi muito falado que eu fui a surpresa da campanha, mas assim, o meu trabalho, todos os trabalhos que eu sempre fiz na cidade de Manaus, meus projetos sociais, eu não era de ficar divulgando, não era de apresentar, até porque eu não tinha realmente naquele momento atrás essa pretensão de ser político. Mas que isso, quando a gente faz um trabalho sério, quando a gente realmente trabalha com o nosso coração e com pessoas, é isso que você disse agora, ter uma equipe boa. A minha equipe é uma equipe muito preparada, uma equipe que realmente a gente tem realmente uma harmonia e eu sempre falo assim para a minha equipe, né, que a gente tem que estar todo mundo de uma forma horizontal. Ninguém é melhor do que o outro. Então eu sempre coloco todo mundo no mesmo patamar para que a gente possa cada um contribuir e levar a sua vertente. Então já esse ano nós já realizamos 4 ações sociais na cidade de Manaus, já atendi mais de 4.000 beneficiários, com serviços jurídicos, com serviços de saúde, com serviços de beleza e bem-estar nas comunidades, porque, Lidiane, eu tive uma votação muito expressiva nas comunidades. Tive 6.800 votos na Zona Leste, tive mais de 4.800 na Zona Norte. Então, assim, é algo que eu estou cumprindo agora como parlamentar e utilizando da minha estrutura, que eu até abro um parênteses aqui pelo presidente Davi Reis, de dar toda a garantia para o vereador fazer o seu trabalho e ter condições de chegar na ponta junto à população, ainda mais a população mais carente. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho muito sério e que eu tenho certeza que nós vamos cada vez mais avançar e realmente a gente está mais... Porque o que eu mais escutei na campanha, gente, foi que os políticos somem depois do processo político, né? Então eu estou tendo todo esse cuidado de estar próximo e exercendo o meu papel constitucional, que é fiscalizar o poder executivo e contribuir com leis que mudem a vida das pessoas. Tá certo. E a gente sabe que essa gestão pública, ela exige uma visão ampla e, ao mesmo tempo, um foco nas necessidades imediatas da população, né? E o que o senhor pretende fazer agora, nesses próximos meses? Quais as principais demandas que o senhor tem recebido? Olha, eu tive a grata felicidade de ser eleito pelos meus pares o presidente da comissão, que é uma comissão de extrema importância, não só nos dias de hoje, porque hoje o debate, e a gente fica feliz porque é uma causa que não tem dono, é uma causa que não deve ter vaidade,
que é a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Então, a minha responsabilidade, a minha principal bandeira nesse meu mandato vai ser defender e representar essa causa aqui nessa casa. E eu fico muito feliz de a gente ver diversos projetos de lei que já estão deliberando aqui dentro dessa casa. Inclusive, eu tenho um projeto de lei de extrema importância, que é a meia entrada, né, nos lugares abertos para as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Eu também tenho um projeto de lei que envolve a meia para concursos públicos, né, para inscrições de concurso público e processos seletivos. Então, lá na comissão eu vou ter oportunidade de a gente realmente deliberar de forma mais célere esses projetos de lei que envolvem essa causa. E eu também tenho tido uma presença muito forte, inclusive na parte da educação especial. Tenho visitado a CEMED, tenho visitado todo o seu corpo de professores e docentes, para que a gente possa contribuir. Inclusive, agora recente, nós votamos aqui na casa a questão da regência da educação especial, que é uma justiça para os professores dessa causa, dessa temática, e que a gente possa cada vez mais valorizar os professores que trabalham na educação especial. Então, Lidiane, eu vou utilizar no meu mandato dessa minha bandeira, que é a bandeira de todos daqui dessa casa, para que a gente possa avançar em políticas públicas para as pessoas com deficiência. E claro, essa é a minha principal bandeira, mas a gente também tem projetos nas demais áreas também, na parte da saúde, habitação, inclusive que envolve também pessoas com deficiência. Eu quero contribuir muito nesses projetos que a gente tem deliberado e que as pessoas consigam enxergar esse trabalho da casa, que eu sempre prezo por isso. Não é o meu trabalho, só é o trabalho de toda a Câmara Municipal de Manaus, para que a gente possa valorizar essa casa. Porque a gente viu no passado os políticos perdendo prestígio, e inclusive a Câmara Municipal de Manaus, por questões políticas, acabou se depreciando muito, e a gente sabe que aqui tem homens e mulheres valorosas que brigam pela sua causa e que a gente pode juntos realmente unir forças para melhorar a vida das pessoas. Não só aqui dentro da sessão, da Câmara, mas que a gente consiga realmente levar benefícios para a população. Dentro e fora. Dentro e fora. Essa é a minha mentalidade, e que vem de contra o que a gente estava falando, da minha experiência no Executivo. Porque eu sei também que não é fácil resolver esses grandes problemas que a cidade passa. Inclusive agora estamos passando por um inverno rigoroso aqui na cidade de Manaus, e que vai se estender basicamente até o segundo semestre, ou um pouco antes, mas que são efeito das mudanças climáticas que está acontecendo pelo Brasil todo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem que estar preparado para que essa casa dê respostas e que cobre a Prefeitura de Manaus um planejamento que envolve essa questão do contencioso, de a gente ter realmente um plano de contingência em relação a essas questões climáticas. A gente sabe que a gente passa aqui no nosso estado a questão da seca, da cheia, agora de fortes chuvas, e que a gente sabe que a nossa cidade de Manaus, por todos esses últimos anos que cresceu de forma exponencial e de forma desordenada, a gente entende que realmente a Câmara Municipal de Manaus tem muito a contribuir com a Prefeitura para que a gente possa elaborar planos habitacionais, para que a gente possa, inclusive, uma das minhas indicações que já fiz à Prefeitura, de criar um fundo da Defesa Civil que hoje não tem. Então, se a Prefeitura de Manaus quer buscar recursos fora para ser assistida em questões de desastres, ela não consegue, porque não tem nenhum fundo para receber recurso. Então, assim, essa visão de propor e não só apontar o problema, eu acho que faz parte da nossa missão aqui na Câmara Municipal de Manaus. Tá certo. No próximo bloco, a gente vai falar da atuação do vereador Marco Castilho à frente da comissão permanente. Não saia daí que o debate CMM volta já.
Já estamos de volta aqui pela TV Câmara e eu quero te lembrar que nós estamos também na 105.5 Rádio Câmara FM. Você já nos segue nas redes sociais, @Câmara Manaus. É só seguir e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Legislativo Municipal. Nós estamos conversando com o vereador Marco Castilhos, que agora vai falar sobre o seu trabalho à frente de uma comissão parlamentar permanente. Vereador, ao assumir a presidência da 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor teve que assumir também uma responsabilidade. Como é que tem sido essa experiência? Olha, a experiência tem sido a melhor possível. A gente que labuta nessa causa, você aprende todos os dias e você consegue, a cada dia vez mais, enxergar mais a necessidade de a gente avançar nessa temática. E que na comissão eu estou tendo a oportunidade, junto com os demais vereadores que fazem parte dessa nobre comissão, da gente realmente debater com a sociedade. Nós temos visitado as secretarias da Prefeitura Municipal de Manaus, a SEMASC, a CEMED, a Censa. A gente já propôs também, inclusive recebemos na comissão grupos de mães, de pais atípicos, inclusive em relação ao TEA, que é uma temática que hoje, inclusive, nós passamos por essa questão da conscientização do mês azul, o mês de abril, e que a gente possa utilizar a comissão, inclusive, para fiscalizar, que além dos projetos de lei que passam dentro da comissão, que hoje nós temos uma média já que a gente deve receber aí uns 12 projetos de lei envolvendo a pessoas com deficiência, a gente também possa fiscalizar a prefeitura. Inclusive, a gente tem aí, recebeu um planejamento já da cidade do autista, que o prefeito está nesse momento de projeto para elaborar e que deve ser entregue no ano de 2026, e que a gente, junto aqui na Câmara Municipal de Manaus, a gente possa receber esses grupos que envolvem toda a temática de pessoas com deficiência, para que a gente possa somar no projeto, né? Porque nenhum projeto ele só é feito com uma mão, ela deve ser feita com diversas mãos e que tenha uma sensibilidade para que a gente possa realmente ter algo inédito aqui na cidade de Manaus e que é de extrema importância, e que a gente também consiga, junto na comissão, e eu acho que é o meu grande, que eu quero, não só eu, mas como os colegas que fazem parte também dessa nobre comissão, de a gente também fazer uma unificação dos projetos de lei, fazer um código da pessoa com deficiência aqui na cidade de Manaus. Exatamente. E o que o senhor tem feito ainda mais para fortalecer essas ações dentro da comissão e garantir que os direitos dessas pessoas sejam realmente cumpridos? Olha, é um desafio muito grande, e que a gente deve, e toda a nossa equipe está da comissão realmente atribuída a desempenhar e solucionar. Inclusive, a gente tem recebido muitas demandas em relação a atendimentos médicos, né? A gente sabe que ainda existe muito preconceito. Tenho recebido muitas denúncias em relação a escolas que não recebem também matrículas de alunos com alunos com deficiência, e que a gente sabe que é uma obrigação. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que está deliberando na casa, que dá a obrigatoriedade no âmbito da cidade de Manaus, da matrícula de estudantes nas escolas públicas e privadas com pessoas com deficiência, que a gente vê isso na prática, que existe ainda muito preconceito e obstáculo para que isso se torne lei e que a gente consiga realmente fazer uma fiscalização mais severa e com punições também a quem descumpre a lei. Então, assim, na comissão eu estou tendo essa oportunidade ímpar de representar essa causa, e que a gente, sendo um representante do povo, a gente consegue dar mais voz a essas pessoas. Então, assim, a nossa atividade dentro da comissão, inclusive, e é muito satisfatório quando você vê a evolução disso. Há pouco tempo eu recebi um grupo de mães de TEA, do Apivida, e que elas me relataram muito que estava tendo seu passe fácil bloqueado pelo MMU, por uma questão do Sinetran, que hoje, Jane, existe
realmente a gratuidade, né, na questão do transporte público para as pessoas com deficiência e seus acompanhantes cadastrados. Então, quando se estava se utilizando mais de uma vez dentro de uma hora, porque, por exemplo, uma mãe vai deixar um aluno na escola. Ela vai deixar o aluno e vai voltar. Quando ela voltava, o passe fácil dela era bloqueado, porque na identificação do Senetran achava que era fraude, que em menos de uma hora ela não poderia usar, mas, esse é o dia a dia das pessoas. Então, nós reunimos junto com o presidente do MMU, que logo, ouvindo as nossas questões junto com as mães, já fez a correção dessa parametrização do passe fácil. Então é isso, a gente utilizar da nossa voz, das nossas ações, para que a gente realmente, no dia a dia, faça a diferença na vida dessas pessoas. E precisa, né? E precisa. Eles não têm... assim, eu faço até algo que é salutar hoje. A gente vê aí muitas instituições filantrópicas que fazem um belíssimo trabalho na cidade de Manaus. Inclusive, eu tenho feito também uma grande presença de ir pessoalmente, conversar, visitar, conhecer, ver de perto as dependências, o que pode mudar, o que a gente pode realmente, junto na intermediação com o governo e com a prefeitura, a gente melhorar os atendimentos, até porque eles também fazem um serviço público. Eles atendem as pessoas de forma gratuita. Eles recebem, acolhem essas pessoas de forma voluntária. Então, o terceiro setor deve ser enxergado pelo poder público uma extensão do seu trabalho. Então, essa minha atuação na comissão tem feito, todos falam isso, né? Quem trabalha nessa causa, todos os dias melhora cada vez mais como pessoa, e eu, como homem público, devo sentir essa evolução no meu trabalho e de toda a minha equipe, para que a gente possa cada vez mais trazer mais inclusão, trazer mais empatia, trazer mais compreensão, e que a gente realmente consiga sensibilizar a nossa sociedade, que já avançou, mas que deve avançar cada vez mais com políticas públicas que façam a diferença nessas pessoas. Tá certo, a dor do outro precisa ser sentida, não é mesmo? Com certeza, e que esse é o dever de todo homem público. Eu até digo que você tem que ter realmente, você tem que nascer para ser servidor público, porque hoje a gente sabe que o ingresso no serviço público é por concurso público, ou por processo seletivo, ou por mandato, né? Então, assim, todos você realmente, o concurso público você tem que ter notório conhecimento, estudar bastante para lograr êxito, mas eu eu sou um exemplo disso, que ingressei através do concurso público. Sei, quando eu entrei no meu emprego na Prefeitura de Manaus, eu estava ainda totalmente inexperiente para a vida de servir as pessoas. Eu aprendi na marra, vamos dizer assim, né? Como muitos servidores públicos, e alguns infelizmente não conseguem se acordar que a missão deles é servir a população. Inclusive, essa mentalidade a gente tem visto aí com algumas gestões que têm mudado, ainda mais agora com essa questão do digital, que tem substituído aí muitos serviços. Antes, que tinha muita burocracia, e quando existe muita burocracia, existem pessoas por trás disso, e que acabava realmente deixando muito lento os serviços públicos. Então, assim, o servidor público, ele deve ter em mente o seu coração, que deve receber as pessoas que buscam o serviço de forma muito receptiva, de uma forma muito educada. A gente precisa avançar na capacitação dos servidores para que a gente possa realmente ter um serviço de qualidade. E eu fico muito contente da minha evolução como servidor público, e eu tento passar isso para a minha equipe, que a gente não hoje nós estamos num mandato, eu até digo que é um mandato coletivo com eles, né? Que é de todos, que a gente chegou até aqui. No momento agora é de a gente cumprir e trabalhar, arregaçar as mangas e estar presente na vida da população, para que eles possam enxergar essa mudança, que o servidor público está ali servindo e contribuindo. Tá certo.
A gente faz mais uma pausa e na volta a gente fala sobre saúde. Não saia daí que nós voltamos já. Já de volta com o debate CMM e a gente agora fala sobre educação, saúde, segurança e infraestrutura. Vereador, quais são as suas propostas para a educação? Olha, a educação é algo primordial no desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Sem a educação, a gente vê aí países desenvolvidos hoje mundialmente que não têm, exemplo, o Japão. O Japão não tem gás, o Japão não tem petróleo, o Japão não tem água abundante, o Japão não tem população grande para que possa evoluir economicamente na sua produção, mas eles têm educação. Eles evoluíram muito em relação a projetos no país e que hoje é um exemplo e que realmente a educação ela muda a vida das pessoas. E aqui na nossa cidade a gente vê ainda o quanto deve se evoluir a nossa educação e falando no meu caso aqui no âmbito municipal da Prefeitura de Manaus na CEMED. A gente vê ainda muita falta de vagas em creches e que isso é um grande problema, até porque eu agora que sou pai recente de uma neném, vejo o quanto é importante a evolução de crianças para que tenha realmente um futuro e consiga se preparar e a gente vê a evolução das crianças que têm uma boa educação e das crianças que não têm. Então o meu papel aqui na Câmara Municipal de Manaus é de a gente fiscalizar e contribuir nessa temática da educação infantil. A creche deve se alavancar aí as vagas para a nossa cidade de Manaus. A gente vê hoje que temos mais de 10 mil hoje é uma defasagem de mais de 10 mil crianças fora de creche e que a gente precisa cobrar o executivo para que a gente realmente consiga melhorar esse índice na nossa cidade. A gente sabe que o prefeito tem feito investimentos, tem buscado, inclusive, numa outra temática de educação, que é a educação especial. Você não tem ideia de quanto tem aumentado, porque quando se tem muitos diagnósticos já realizados por uma equipe multidisciplinar de médicos e terapeutas e por aí vai, de crianças diagnosticadas com TEA ou com qualquer deficiência dentro dessa esfera, a demanda cresce muito dentro da educação especial. E com isso, a gente realmente, a cidade de Manaus não estava preparada. Em 2022, o número era muito baixo de crianças diagnosticadas. Hoje é muito maior. Então, assim, o prefeito Davi, pelo que eu tenho percebido e fiscalizado, tem aumentado a quantidade de professores na educação especial, tem aumentado os centros, que antes era só um, agora nós já temos 3. Então, ele tem também investido em centros de reabilitações e que isso, um está de encaixe ao outro, né? Não adianta a gente também só buscar que a educação especial vai resolver todas as questões de famílias atípicas. Então, assim, o meu papel aqui no parlamento é de votar projetos que vão de encontro, que nem eu disse ainda há pouco, que nós votamos os projetos que concedeu aos professores a regência de educação especial, que a gente possa também aqui na Câmara Municipal de Manaus, a gente possa também debater um projeto que dê mais transparência nas vagas de creche, para acesso às vagas de creche. A gente também aqui na Câmara Municipal de Manaus tem a oportunidade de a gente debater o orçamento. Então, aqui é o momento que a gente deve fazer realmente esse trabalho voltado para essas temáticas que eu vejo de extrema importância na nossa cidade e que a educação a gente consiga realmente a isonomia, né, de um filho de uma família pobre e de um filho de uma família rica tem as mesmas igualdades de oportunidade, porque eu fico muito feliz a minha mãe sempre falava, meu filho, a minha mãe é uma mãe que cuidou de 3 filhos basicamente sozinha, meu pai trabalhava muito e que ele realmente buscava dar o melhor para a gente e minha mãe que sempre segurou a barra, segurou a onda
e que ela sempre disse para a gente que a educação poderia mudar as nossas vidas e que ela não poderia deixar nenhuma herança, mas a maior herança que ela quer deixar para a gente sempre foi a educação. Então, graças a Deus por todos os puxões de orelha e de estar perto e isso que eu também levo a esse nosso bate-papo, né? Que não é também só os serviços públicos, a família tem que estar presente, a formação das crianças e dos nossos adolescentes. Então, assim, a minha mãe sempre puxou muito a nossa orelha e, graças a Deus, nós somos formados em universidades públicas. Eu me formei na Universidade Federal do Amazonas, o meu irmão também mais velho se formou na Universidade Federal do Amazonas, o outro irmão se formou na UEA, a nossa grande UEA, que foi idealizada pelo ex-governador Amazonino Mendes, e que isso mudou as nossas vidas. Então, com a formação escolar e a formação acadêmica, eu consegui lograr isso na minha vida. Então, é isso que eu tento enxergar na nossa cidade, para que a gente possa avançar desde a educação básica, que é o momento realmente de maior necessidade de desenvolvimento da criança, para que ela possa chegar no ensino fundamental e posteriormente no ensino médio, tendo uma oportunidade e que ela consiga logo se inserir no mercado de trabalho. Tá certo. Aí a educação é tão importante quanto a saúde, a cultura e o lazer também, não é mesmo? Com certeza. E são trabalhos que devem ser observados de forma paralela, né? Que a gente estava, inclusive, falando de educação especial, mas que envolve a saúde. E assim, na cidade de Manaus, e no estado do Amazonas, falando de saúde, a gente sabe que existe uma problemática muito grande, né? E que deve se observar. O governador Isso Lima tem tentado avançar na saúde aqui na cidade de Manaus. Inclusive, é uma das questões que deve ser realizada é a descentralização da média e da alta complexidade. A gente sabe que nossos prontos-socorros e que os médicos também estavam realmente sendo desvalorizados, né? A gente sabe dessa problemática que existe naquela questão de salários e que é inadmissível a gente tentar pensar em avançar na saúde tendo uma problemática desse tamanho e que sempre foi enxugado o gelo. Inclusive, o prefeito Davi Almeida também prometeu, né, nessa sua nova gestão, de entregar o Hospital Dia, né, que vai ser, ele me informou que vai ser um investimento de 12 milhões de reais na saúde, que vai atender a média e alta complexidade nas questões de cirurgias eletivas, de acompanhamento voltado também de forma progressiva do que vem da saúde básica. Então, assim, a gente fica feliz que é mais uma porta aberta à nossa população que tanto anseia por melhorias e que tem um bom atendimento de qualidade, que também não é só atender, né? Você deve ter uma recepção e ter algo que seja também célere, porque o que a gente mais escuta aqui, inclusive atendendo a população, é primeiro joga o cidadão lá na UBS X. Não dá para atender aqui porque tem que ser na outra UBS. Aí não, porque precisa de fazer um exame que seja de média. O cara não tem, aí tem que entrar no CISREG. Aí a pessoa fica pulando de galho em galho e muitas vezes sem informação. E assim, nos procura nesse momento de angústia, né? E você sabe que saúde não tem como esperar, não se brinca. E isso eu aprendi muito também na minha experiência que eu tive anteriormente no município que eu estava trabalhando, em que o município de Coari é um município que assume toda a sua saúde, desde a sua saúde básica até de média e alta complexidade. E é um gasto muito grande. A saúde é muito cara, mas que deve, quando existe gestão, quando existe realmente uma boa gestão que possa realmente aplicar os recursos de forma realmente transparente, para que a população enxergue aonde está sendo destinado o recurso e que realmente melhore na ponta os serviços, a gente consegue ver resultado. Então, o meu mandato nessa temática de saúde, a gente tem debatido muito. Eu não faço parte da Comissão de Saúde, mas tenho colegas aqui valorosos. O vereador Marcelo Serafim tem um trabalho muito grande na saúde. O Rosivaldo Cordovil, que é o presidente, tem um trabalho muito grande na saúde e que a gente consegue contribuir aqui nessa casa com projetos que realmente
possam melhorar o serviço de saúde na cidade de Manaus. Vereador Marco Castilhos, muito obrigada pela sua presença e oportunidade de discutir conosco assuntos tão importantes aqui para a cidade de Manaus. Eu que agradeço o convite de falar com os telespectadores da TV Câmara, falar um pouco da gente, falar do nosso trabalho, do que a gente vai fazer nesses próximos 4 anos e que realmente essa abertura é muito importante para elucidar o cidadão manauara do trabalho que é feito aqui na Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam, obrigada também pelo prestígio. Eu aproveito para te lembrar que na próxima quinta-feira a gente volta. Continue a acompanhar aqui a programação da TV Câmara e todos os canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Nos siga nas redes sociais. Uma excelente quinta-feira para você e até semana que vem.